Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente vai conversar aqui ao longo desse vídeo sobre o tema nulidades. Esse tema, ele é o drama de muitas pessoas que advogam na área criminal, mas também daqueles que vão se submeter à prova de segunda fase da OAB. Afinal de contas, quais são as nulidades, onde alegá-las, quais os cuidados que você deve ter, quais os artigos que são essenciais. A gente vai conversar sobre isso aqui de uma maneira objetiva, de uma maneira direta, lembrando, se você já é aluno do curso de prática na advocacia criminal ou do curso preparatório para a prova de segunda fase da OAB comigo, com o professor Rogério Greco, com o professor Ulisses Pessoa, lá você tem um módulo inteiro só para cuidar do tema nulidades, inclusive com modelo de peças processuais com banco de peças. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui ao nosso material para que a gente comece a falar sobre o tema nulidades. Eu quero que você, inclusive, saiba quais são os artigos importantes sobre esse tema. Vem comigo para a nossa tela. Bom, primeira coisa, leitura dos artigos 563 a 573 do CPP. Eles trazem a base do tratamento de nulidade. O artigo 564 é um dos mais importantes, onde você tem o rol, muito embora esse rol não seja taxativo, das nulidades, e a gente vai conversar aqui, então, sobre esses principais aspectos. Se você quiser baixar esse material, caso você esteja me assistindo no YouTube, esteja me assistindo no blog do seufuturo.com, eu deixo para você o formulário ou o link abaixo do vídeo. Se você está me assistindo nas redes sociais, leia os comentários do vídeo para que você saiba como baixar o material. Combinado? Bem, prosseguindo aqui na nossa análise, nós temos duas correntes em relação ao conceito de nulidade. Embora alguns sustentem que a nulidade ela é o defeito do ato processual, a corrente majoritária ela estabelece que, na verdade, a nulidade ela é a consequência, a nulidade ela é a sanção pela não observância da chamada tipicidade processual. Portanto, o que seria essa tipicidade processual? Seria a observância da forma prescrita em lei para aquele determinado ato. Por exemplo, como que a citação ela vai ser feita? No processo penal, a regra é a citação pessoal. Para nós dispensarmos a citação pessoal, é necessário que tenham sido esgotados todos os meios para que aquela pessoa seja citada pessoalmente para ter ciência de qual é a imputação feita contra ela. Agora, é claro que isso existe em virtude de uma finalidade. A tipicidade processual, ela não se dá por si só. Ela é baseada em uma finalidade. Então, olha comigo aqui esse novo esqueminha aqui na nossa tela. Quando existe uma forma para aquele determinado ato, isso se baseia em uma finalidade. Bem, atingida essa finalidade, o ato é válido. Exemplo, já que nós falamos sobre citação. Por que nós temos a regra da citação pessoal no processo penal? Porque é lógico que disso se conclui que a pessoa citada pessoalmente, essa é a melhor forma, essa é a forma mais direta para que ela tenha ciência daquela imputação feita contra ela. Não é à toa que, em regra, a citação ela deve ser pessoal. Agora, ainda que não tenha havido a citação pessoal, ainda que tenha havido um defeito na forma de prática daquele ato, se a pessoa compareceu, se ela tomou ciência daquela imputação, se a finalidade foi observada e se não gerou prejuízo, então aquele ato processual feito da maneira errada, da maneira equivocada, ainda assim ele não será anulado. E isso nos traz a uma outra abordagem aqui importante. Vamos lá. Em matéria de nulidade, nós temos que observar, então, o artigo 563 do CPP. Ele nos traz um princípio, que é o princípio Pade nullité Sanguief, que vai nos estabelecer que não há nulidade sem que haja prejuízo. Então, olha, para você pensar na prática, se uma determinada nulidade ela tem chance ou não de ser reconhecida, de ser declarada, basicamente são duas perguntas que devem ser feitas. E isso está aqui no nosso material também. Vamos lá. Você deve perguntar o seguinte: o ato, ele atingiu a finalidade dele? O ato, ele causou prejuízo à parte? Porque se o ato atingiu a finalidade e se ele não causou prejuízo à parte, então a nulidade não será declarada. Agora, se houve uma inobservância da chamada tipicidade processual, o ato ele não foi praticado de acordo com aquela forma prescrita em lei,
e ele gerou prejuízo, então essa nulidade há de ser declarada. Só que eu preciso que você entenda o seguinte: não é qualquer vício, qualquer defeito que vai gerar uma nulidade. Assim como nós temos atos nulos e atos perfeitos, que são aqueles que não possuem defeito, que não possuem vício, nós também temos atos que são meramente irregulares e nós temos até mesmo atos inexistentes. Olha comigo aqui essa classificação. Então, olha, nós temos irregularidades que não geram consequências, nós temos irregularidades ou defeitos que até geram consequências, mas são sanções extraprocessuais. Então, imagina, o perito ele deixou de entregar o laudo pericial dentro do prazo. Isso é uma nulidade? Não, isso é uma mera irregularidade. Acarreta tão somente sanção extraprocessual. Portanto, olha, esses dois aqui primeiros que eu coloquei em roxo, e eu coloquei em roxo porque quando eu for trabalhar a classificação dos atos, eu vou usar a mesma cor. Isso para você, inclusive, que vai baixar o material, vai te facilitar, tá? Já a terceira hipótese, aqui sim nós temos um ato nulo. Quando nós temos irregularidades ou defeitos que podem acarretar a invalidação do ato processual. Agora, há defeitos que eles são tão graves, que eles antecedem a própria noção de validade do ato. Nesse caso, nós temos os atos inexistentes. Portanto, quando a gente olha para essas espécies aqui de irregularidades, isso vai fazer com que a gente consiga entender melhor a classificação dos atos. Os atos, eles podem, portanto, ser perfeitos, não tem nenhum vício, não tem nenhum defeito, podem ser atos meramente irregulares, são aqueles que possuem vícios ou defeitos que não geram consequência ou que geram uma consequência tão somente extraprocessual, podem ser realmente atos nulos, são aqueles que possuem um vício ou um defeito que vai gerar a possibilidade de invalidação daquele ato. E temos os atos inexistentes, cuja gravidade é tão grande, que ele é visto como um não ato. Quando nós olhamos aqui para essa classificação, claro que nós temos que tomar alguns cuidados, né? Um dos cuidados que nós temos que tomar, já que estamos falando de nulidade, é que, a princípio, até que aquele ato ele seja declarado nulo, aquele ato ele vai gerar efeitos. Mesmo ele sendo um ato nulo, ele vai gerar efeitos até que aquela nulidade seja declarada. Por isso que é muito importante, esteja você já advogando, já na prática da advocacia criminal, ou esteja você se preparando para a prova de segunda fase da OAB, que a nulidade, quando identificada, ela seja alegada. A nulidade ela vai ser alegada dentre as preliminares. No curso de prática na advocacia criminal, no curso de segunda fase, eu mostro esses modelos de peças, eu digo como alegar as preliminares, a diferença entre preliminar e mérito, quais são as 6 hipóteses no processo penal em que nós vamos alegar dentro de preliminar. Nulidade é um desses pontos. Portanto, na divisão da sua peça processual, seja ela uma resposta à acusação, alegações finais por memoriais, um recurso de apelação, a parte da sua peça processual voltada ao direito, ela vai ser dividida entre preliminar e mérito. Você abre uma parte da sua peça para falar das preliminares, você abre uma outra parte da sua peça para falar de mérito. Por isso que é tão importante para quem exerce a advocacia criminal ou para aqueles que vão fazer a prova de segunda fase, que dominem muito bem essa distinção. Nulidade, portanto, dentro das preliminares. Vem comigo para cá. Enquanto isso não for reconhecido, o ato ele vai continuar gerando efeito. Aqui eu trouxe alguns exemplos para você de atos que são meramente irregulares. Tá vendo? Coloquei a cor roxinha para facilitar quando você tiver com o material aí em mãos. Portanto, veja só, citação que indica apenas o dispositivo legal, não traz a cópia da denúncia. Nós temos, inclusive, súmula a respeito disso. Falta de outorga do recibo de entrega do preso ao condutor. Ausência de qualificação dos peritos no laudo cadavérico. Ausência do juízo de retratação no recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito, a gente também cuida disso aqui no curso de prática e também no curso de segunda fase, ele tem o chamado juízo de retratação, de acordo com o 589 do CPP. O juiz, ele pode modificar a decisão dele quando é interposto o recurso em sentido estrito. Então, imagina que o juiz ele não faça essa análise, se ele vai modificar ou não, e remeta o recurso ao tribunal. Então, nós temos aqui uma mera irregularidade.
inobservância lá das regrinhas que o artigo 226 vai trazer em caso de reconhecimento pessoal. Então, tudo aqui é irregularidade. Há situações que não geram consequências, há situações que geram sanções extraprocessuais. Já em relação aos atos nulos, eles deixam de observar uma formalidade essencial para a prática do ato. Eu só quero que você tome um cuidado pelo seguinte: embora, inclusive, o artigo 564, no inciso 4, ele fale sobre essa falta de formalidade essencial, há casos em que a formalidade ela é tão essencial, mas ela é tão essencial que o ato não vai ser considerado nulo. O ato vai ser considerado inexistente. Imagine você uma sentença sem dispositivo. Dispositivo é a parte em que o juiz de fato decide. A sentença sem dispositivo não é um ato nulo, é um ato inexistente. É um defeito, é um vício tão grave, que isso está antes de nós analisarmos validade ou não do ato. Pode ser vista, portanto, como um não ato. Imagine ainda outro exemplo em relação à sentença, uma sentença proferida por alguém que não está mais investido de jurisdição, que não é mais juiz, outro exemplo de ato inexistente. Portanto, se a formalidade essencial para a prática do ato é tão essencial, e aquele defeito é tão grave que antecede a própria análise de validade, esse ato ele não será apenas nulo, ele será um ato inexistente. Quando falamos em nulidade, a nulidade ela pode ser absoluta ou relativa. Embora a gente estude isso aqui muito, mas muito detalhadamente no módulo de nulidade lá dos 2 cursos que eu te falei, eu vou te dar algumas dicas aqui para você diferenciar. Não tem uma fórmula matemática para você diferenciar a nulidade absoluta ou relativa, mas temos algumas características de uma ou de outra que a gente vai falar aqui, ok? Lembrando, o ato nulo, ele vai gerar efeito até que a nulidade ela seja declarada, perfeito? Aqui eu trouxe um exemplo para você de um ato nulo. A sentença sem fundamentação, ela é um ato nulo. Agora, a sentença sem dispositivo, ela é um ato inexistente. A sentença proferida por alguém que não está investido de jurisdição é um ato inexistente. Eu trouxe aqui também na tela para você um esqueminha sobre o ato inexistente. Portanto, atos inexistentes, também conhecido como não ato, traz um defeito, um vício que antecede a própria análise de validade. Exemplos: sentença sem dispositivo, recurso interposto por advogado sem procuração, decisão por um desembargador cujo filho foi o promotor naquele processo, sentença proferida por alguém não investido de jurisdição. Nessas hipóteses, portanto, nós temos um defeito mais gravoso que aquele que vai trazer uma nulidade. Ou seja, nessas hipóteses é a própria inexistência do ato. Continuando aqui na nossa análise, lembre-se, ato inexistente, ele jamais se convalida. Eu disse que eu te daria algumas noções importantes para você diferenciar a nulidade absoluta de relativa. Nulidade absoluta, ela tem um vício, um defeito que vai atentar contra o interesse público. É aquele que tem status constitucional ou então cuja forma prevista está num tratado internacional de direitos humanos, ou seja, o vício ali atenta contra interesse de ordem pública. Qual o interesse? O interesse na existência de um processo penal justo. Agora, se o vício contido naquele ato, ele é um vício que atenta tão somente contra um interesse preponderante das partes, ofendendo uma norma infraconstitucional, essa nulidade vai ser relativa. Agora, cuidado, porque às vezes você vai encontrar uma ofensa a um artigo do Código de Processo Penal. Só que quando você analisa o que está por trás daquilo, você verifica o seguinte: a ofensa àquele artigo do Código de Processo Penal ofende princípios como devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Ofende, portanto, princípios constitucionais. E, nesse caso, a nulidade será absoluta. Existem consequências para você identificar uma nulidade como absoluta ou relativa. Na absoluta, o prejuízo ele é presumido. A nulidade absoluta, ela pode ser arguída a qualquer tempo. Nulidade absoluta, ela pode ser reconhecida de ofício. Em relação ao prejuízo presumido, em tese, a parte não precisaria
provar o prejuízo ao alegar a nulidade. A parte contrária poderia tentar afastar, dizer, opa, peraí, nesse caso não há de se reconhecer a nulidade porque ela não gerou prejuízo. Eu, particularmente, eu dou uma dica. Para os alunos do curso de prática, na segunda fase, eu digo, olha, demonstre o prejuízo. É sempre bom. Já traga ali na sua preliminar, quando você fala da nulidade, ainda que ela seja uma nulidade absoluta, é bom já demonstrar qual foi o prejuízo causado ao seu cliente. Volta comigo para cá. Vamos prosseguir. O STF ele tem diversos julgados, principalmente da segunda turma, sustentando que mesmo sendo a nulidade absoluta, é necessário demonstrar o prejuízo. Por isso, a minha sugestão, já alegue a nulidade e já diga qual foi o prejuízo. Já em relação à nulidade relativa, ela tem como características a necessidade de comprovar prejuízo e ela ser arguída no momento oportuno. Gente, o artigo 571, ele mostra isso para a gente muito bem. O artigo 571, ele traz exatamente quais são aqueles pontos em que você deve alegar a nulidade relativa. Isso é uma dúvida muito comum, tanto na prática como aqueles que vão fazer a prova de segunda fase da OAB, que é o que eu posso alegar como preliminar, por exemplo, em uma resposta à acusação. Ou o que eu devo alegar como preliminar em alegações finais por memoriais, no recurso de apelação. Por mais que dentro dos cursos eu deixe isso muito detalhado, eu vá mostrando e vá analisando, inclusive, quais são os artigos que você deve, hoje em dia, fazer remissões, porque são mais atuais. Quando você olha para a redação do 571, ele está muito desatualizado, tá? Ele menciona artigos que já estão, inclusive, revogados. Então, você precisa, no seu vade-mecum, fazer uma adequação a isso, fazer uma remissão aos artigos atuais, para que você saiba exatamente o que fazer em relação à alegação das nulidades. Mas vamos lá, algumas dicas. Se você percebeu uma nulidade que ocorreu entre o oferecimento da denúncia e a citação, você vai alegar essa nulidade, via de regra, em resposta à acusação, principalmente se ela for relativa. Porque se ela for relativa, ela é sujeita à preclusão. Dentre as formas de preclusão, a preclusão temporal. Se você não alegar ali, em resposta à acusação, você não pode alegar mais, ela não será mais reconhecida. Ela vai se convalidar, percebe? Já, se você tem uma nulidade que ocorreu durante a instrução criminal, você vai alegar onde? Em sede de alegações finais. Mas você tem que tomar um cuidado pelo seguinte, porque às vezes você alega e o juiz não reconhece. E se for uma nulidade relativa, que você deveria alegar ali em alegações finais por memoriais, se você alegou, mesmo que o juiz não reconheça, você pode voltar a ela depois. Você pode, no recurso de apelação, de novo mencionar aquela preliminar. Cris, mas não é uma nulidade relativa? Sendo nulidade relativa, o Código de Processo Penal não diz para mim que as nulidades que ocorrem durante a instrução criminal eu devo alegar em fase de alegações finais? Sim, mas você alegou. Você alegou, o juiz não reconheceu. Então, você pode alegar no recurso de apelação. Mas se você não alegar, e o momento oportuno, por ser uma nulidade relativa, foi alegações finais, então você não pode alegar mais no recurso de apelação. Muito cuidado com isso. Por isso que é tão importante, é tão determinante o estudo do tema nulidade. Cris, se a nulidade for absoluta? Se a nulidade for absoluta, você pode alegá-la a qualquer momento, ok? Volta comigo para cá. Porque a nulidade absoluta, ela não é passível de preclusão. Ela não é passível de preclusão temporal, ela não é passível de preclusão lógica, que é aquela em que a parte aceita os seus efeitos. Ela não é passível de preclusão e ela pode ser reconhecida de ofício. Diferente da nulidade relativa. Eu vi uma pergunta muito interessante que a gente fala lá no curso de prática na advocacia criminal, que é o seguinte, poxa, eu como advogado criminalista devo alegar qualquer tipo de nulidade absoluta que eu perceba em uma resposta à acusação? Não. Porque na resposta à acusação, você está bem ali no iniciozinho. Então, o teu interesse maior na resposta à acusação é se você pode parar aquele processo. Se você pode, por exemplo, conseguir absolvição sumária. Portanto, seja em tese de preliminar ou de mérito, em resposta à acusação, você não alega todas as teses de defesa. Você alega aquelas que podem conduzir ao seu objetivo naquele momento. Porque você não quer adiantar as suas teses defensivas para o outro lado. Você não quer adiantar para a acusação o que você vai alegar.
Em sede de preliminar, o que você alega em resposta à acusação? Aquelas nulidades que são relativas e que, portanto, podem precluir ou aquelas que podem, de fato, interessar a defesa naquele momento? Volta comigo para cá. Essa pergunta aqui é interessante. A nulidade relativa, ela pode ser arguída de ofício? A gente tem aqui um tema controvertido. O Renato Brasileiro, por exemplo, ele entende que sim. Outros na doutrina, como o Guilherme de Souza Nucci, eles entendem que não. E aí, logicamente, nós teremos argumentos nos dois sentidos, né? Você, na prática da advocacia criminal ou numa prova da OAB, sempre deve trabalhar em termos de controvérsia com aqueles posicionamentos que forem mais benéficos ao seu cliente. Outra pergunta importante também é o seguinte: será que uma nulidade absoluta, já que ela pode ser reconhecida a qualquer momento, ela pode ser reconhecida inclusive após o trânsito em julgado de uma decisão? Cuidado, viu? Se a decisão for de absolvição e você tem uma decisão de absolvição e o reconhecimento daquela nulidade poderia prejudicar o seu cliente, nunca, jamais ela não poderá ser reconhecida. Por quê? Porque não existe revisão criminal pró societate. Agora, se for uma sentença condenatória que transitou em julgado, ou se for uma sentença de absolvição imprópria, aí sim. Isso está no nosso material também, viu? Então, não deixe de baixar o material. Lembrando, se você está me assistindo no blog, já tem o formulário para você preencher. Se você está me assistindo nas redes sociais, no YouTube, eu vou deixar um link para que você acesse o formulário no blog. E aí você já recebe o material no seu e-mail, combinado? Então, olha, nulidade absoluta. Depois do trânsito em julgado, se a sentença for de absolvição própria, não. Porque não há revisão criminal em prol da sociedade. Agora, em caso de sentença condenatória ou absolutória imprópria, aí sim é possível a arguição após o trânsito em julgado. Aqui eu trouxe um quadrinho para você, que também é interessante, com hipóteses de nulidade absoluta. Então, olha, olhando para o 564, se você pegar o 564 agora e fizer a leitura, ali, o que é nulidade absoluta ou relativa? Eu vou te dar uma pista. Eu vou falar para você ler o 564 em conjunto com o 572. Sabe por quê? Porque o 572 ele fala de sanação e de convalidação. Lembra que nós vimos que a nulidade absoluta ela não é sujeita à convalidação ou à sanação? Então, tudo que o 572 menciona é nulidade relativa, percebe? Olha como é que fica mais fácil de você identificar. Aqui eu trouxe alguns exemplos para você de nulidade absoluta. Incompetência, suspeição, suborno do juiz, ilegitimidade da parte. Claro que, assim, incompetência, a gente não está falando de uma incompetência meramente territorial, né? Por isso que é bom um estudo aprofundado desse tema. Esse tema é um tema profundo, é um tema desafiador. Sempre que nós temos violação da Constituição Federal ou de tratados internacionais de direitos humanos, mesmo que você não encontre a hipótese no 564, isso será considerado uma nulidade absoluta. Então, eu trouxe aqui um exemplo para você. Vamos imaginar que uma situação que tenha que ser julgada pela justiça militar seja julgada pela justiça comum. Vai se ofender aqui o quê? O princípio do juiz natural. Então, nós temos uma nulidade absoluta. E olha, em qualquer situação, mesmo sem previsão legal expressa, se existe a violação de uma forma prevista em lei, e aquela previsão ela busca justamente tutelar um interesse de natureza pública, então, nesse caso, a nulidade vai ser absoluta, tá? Eu coloquei para você, no material que você vai baixar, a redação do artigo 572. Então, o que o artigo 572 cita vai ser considerado como nulidade relativa. Cuidado com o inciso 4, a gente conversou sobre ele. O inciso 4 do 564, ele fala sobre a falta de formalidade essencial para a prática do ato. Há casos em que falta formalidade essencial e a nulidade é relativa. Há casos em que falta formalidade essencial e a nulidade absoluta. E há casos, como a gente viu, em que o ato chega a ser inexistente. O que você tem que analisar é o seguinte: era tão essencial, que sem ela o ato não existe? Sim, então esse ato é inexistente. Era essencial e visava tutelar um interesse de ordem pública, a nulidade absoluta.
Visava tutelar apenas um interesse preponderante das partes? A nulidade, ela é relativa. E para facilitar você, na redação do artigo 564, eu coloquei em laranja no material as hipóteses, portanto, que podem ser consideradas como nulidade relativa. Eu espero que essas dicas ajudem você a diferenciar, a entender um pouco melhor nulidade, mas lembrando do que eu te falei. O tema ele é um tema profundo, ele é um tema que merece um estudo pormenorizado, e se você quiser conhecer mais sobre esse tema e sobre outros, clica, tem os links aqui embaixo do vídeo também, para você conhecer os meus treinamentos online, o curso de prática na advocacia criminal, em que nós temos modelos, banco de peça, roteiro, um módulo inteiro destinado ao tema nulidades com material de apoio, e também o curso de segunda fase para OAB. Foi um prazer estar aqui com você e até o nosso próximo vídeo.